Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e que realmente Jesus esteja hoje, nessa noite, nessa tarde de noite. Né? Então, o roteiro, né, do homem de bem, ele é um farol, um foco para o qual devem estar voltadas as nossas atenções, porque não é uma coisa pronta, não é uma coisa que a gente leia e vai viver no dia seguinte. Então, Jesus foi questionado sobre qual era a maior lei de Deus. E ele respondeu que era a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não pode com amor. Então esse é o foco maior para o qual todos nós estamos caminhando. É a única fatalidade que está sujeito o espírita, sua transformação moral e essa sublimação que se opera ao longo dos séculos, dos milênios. É uma construção que você vai operando lentamente em nossa intimidade. E, ao par dessas leis maiores, que é a lei de amor, há outras leis que traçam roteiros do nosso caminhar, para que a gente vai se aproximando dessa destinação, a que ninguém conseguirá se furtar, porque uma dessas leis menores nos fala da lei do progresso, que a gente vai olhar uma rápida pincelada hoje. Tá? Mas quando ele fala dos bons espíritas, ele diz assim, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Esses resultados acima expostos é o item anterior do capítulo, que foi lido no título do Evangelho, né, sobre o homem de bem. Então, a doutrina espírita é um instrumento para nos levar a esse comportamento também, tá? Diz assim, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. E é interessante quando a gente lê o texto, porque ele diz assim, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, ou seja, acima do conhecimento está o amor, está o sentimento que deve decorrer dessa vivência que o estudo pode nos propiciar. Então, o estudo é a primeira ferramenta que a gente precisa trabalhar para que nós consigamos ir nos apropriando das leis do Pai e começando a compreender, né, o que se espera da gente. Porque diz que não há vento a favor daquele que não sabe para onde está indo. Então é preciso que realmente haja um roteiro seguro e esse roteiro não pode estar tão perto da gente. É um farol, é uma destinação, é um norte para as nossas vidas. E quando nós estamos alinhados com esse norte, as coisas em nossas vidas naturalmente vão fluir mais facilmente. Quando a gente se afasta desses caminhos, algumas coisas podem acontecer de modo a nos levar de volta a esse roteiro seguro. Tá? Então, às vezes, os recursos que são utilizados não são os que mais a gente gostaria. É até interessante porque na parábola do filho pródigo, do bom samaritano, quando ele fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó e foi tomado de assalto no caminho, ele está falando sobre isso também. Fora o fato da caridade, que depois ele vai desenvolver no texto, mas essa saída de Jerusalém, ou seja, de um objetivo maior que deve permear a nossa vida, as nossas buscas, quando a gente desce para Jericó, que é um porto, um lugar de se mercadejar nas coisas, você vai num lugar que era de contemplação, de oração, de vivência cristã, né, na busca de sua religiosidade, desce de um mercadejar, num porto. Você é tomado de assaltos no caminho. Esses assaltos podem ser os mais diversos, né, são doenças, são dificuldades, desemprego, tem assaltante de todo tipo. Mas o que acontece? A gente já sabe que quando a gente sente dificuldade, a gente tenta sempre para tomar um passo, para a igreja, para qualquer lugar. Então é um processo, parece que meio automático isso. Então é naturalmente utilizado pela espiritualidade para que, quando nos afastamos desses roteiros, a gente é chamado de volta. Isso é uma atitude de amor, de compaixão, né, de um pai que não perde os filhos de vistas e de sempre está olhando as nossas necessidades, para que possa nos recolher, né, ao aprisco. E para isso a gente precisa estar realmente alinhado com essa consciência maior que existe dentro de nós, que exige
porque anseia pelo belo, pelo digno e pelo nobre, que é a nossa natureza quando fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Então isso é íntimo em nossa intimidade. Essa vontade de ser mais, de crescer, de se transformar. O verdadeiro homem de bem, é só o primeiro parágrafozinho lá, que a nossa irmã escreveu, eu repetir isso para a gente lembrar o que é o homem de bem. É o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Só isso parece assustador, né? Porque a gente olha a caridade como um movimento, de vez em quando a gente o faz. Quando a gente não está pautado na nossa vida, apenas das questões materiais. Interroga a sua consciência sobre seus atos, assim perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Veja a profundidade disso. A gente está longe, eu pelo menos, de repente vocês já estão bem adiante de tudo isso, mas para mim isso ainda é uma coisa a ser buscar. Você fez tudo bem que podia, você desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, sem ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, você fez a outro em tudo que desejaria que fizesse. Então não é para a gente se assustar com esse roteiro, como falei, isso é um farol para o qual a gente está caminhando. Agora importa realmente a gente ter essa consciência. E lá, naquele primeiro estágio, ele fala do estudo, né? O estudo da doutrina espírita para que ele comece a compreender essas leis. Vou falar um bocadinho da lei do progresso, só para a gente saber que isso permeia a nossa vida e a gente não consegue fugir. Porque é um recurso da amorosidade do Pai para nos trazer para junto de si. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Ele está perguntando se o progresso moral e o progresso intelectual seguem juntos. A doutrina espírita diz que há duas asas da evolução, né? A intelectual e a moral. Fazendo uma relação com o pássaro, você não vê um pássaro voando com uma asa só. Então, os dois recursos são imprescindíveis para a nossa evolução, para o nosso voo, para a nossa ascensão como espíritos. E ele pergunta se isso acontece sempre ao mesmo tempo. E a resposta é que uma é consequência da outra. Ou seja, você primeiro estuda, e daí você conhece a lei, você compreende o Pai, as leis de amor, e você começa a se ajustar a elas. Então é uma consequência. Aí tem a questão 780, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. E mais à frente ele vai dizer que a moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo. Porque a gente vê pessoas que são extremamente inteligentes e continuam sendo perversas. Então isso não é uma consequência tão espontânea, porque o bem a gente precisa buscar. A gente precisa fazer esforços no próprio dizer do Evangelho. A gente precisa realmente fazer um movimento que se torne perene em nossas vidas, que precisa de alguns impulsos iniciais. E quanto mais materializado, quanto mais apegados às questões materiais, mais difíceis são esses primeiros impulsos, porque nós estamos muito próximos da matéria. O nosso peso específico ainda está chumbado. Todas as nossas atenções estão voltadas para as vitrines do mundo. Quando você começa a se desprender um pouco e acender dessa condição, você começa a perceber uma realidade espiritual que nos encanta. E essa realidade espiritual começa a ter influência mais forte sobre nós. O materialismo vai cedendo espaço. E isso é a evolução do ser humano. Então a doutrina, para ser estudada, nos dizem que ela tem três aspectos, né? Ciência, filosofia e religião. E isso envolve 5 livros, que é o Pentateuco Espírita. Então, a gente, nessa versão da ciência, preocupa-se essencialmente em explicar os fenômenos espíritas, isto é, os fenômenos produzidos por espíritos, o positivo experimental, como a ciência do mundo. E isso está no livro A Gênese e o livro dos Médiuns. Então, são 2 livros que envolvem esses aspectos científicos. Depois nós temos a filosofia, que está pautada no livro dos Espíritos, né? O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, analisando a natureza humana
e algumas questões vêm atravessando séculos de civilizações. Sempre houve questões que a humanidade não encontrou respostas, de onde viemos, para onde vamos. Então isso a gente vai encontrar no livro dos Espíritos. Tá? E a religião que a gente vai encontrar no céu, no inferno e no Evangelho. A religião estimula o homem à prática da bondade e da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do próximo. Trabalho incessante do próximo. A gente não consegue a Deus sem o próximo. Não tem como. Trabalhando na moralização que transforma e eleva o ser. Então nós não conseguiremos ir. A doutrina fala fora da caridade a nossa salvação. Né? E a gente vê que quando se fala em nossa sociedade sobre o que é um homem de bem, para a gente, a impressão é que se a pessoa trabalha, paga as contas e vive bem com a família, é um homem de bem. Mas o Evangelho nos propõe uma coisa muito além de tudo isso. Esse roteiro. E enquanto olharmos a nossa família como tudo o que nos importa, isso não nos diferencia dos criminosos, até mesmo de alguns animais. Eles se protegem entre si e se cuidam entre si. Então isso, embora pareça já um impulso de civilização que começa a permear as nossas relações, essa dignidade que começa a nos marcar, nos caracterizar como homens loucos e corretos, ainda é muito comum, mesmo no reino animal. Então nós temos que entender que é nesse trabalho em direção ao próximo que isso começa a se ampliar. Porque nós vamos negando a nossa natureza mais animalizada, mais materialista, e começamos a se desprender de movimentos que, em primeiro momento, podem ser difíceis, custosos, mas que eles abrem novos horizontes e novas perspectivas para as nossas almas. A gente vê que as pessoas que são extremamente materialistas, mesmo chegando ao topo da sociedade, pessoas que são ricas, bonitas e famosas, tipo os artistas, acabam se drogando, se matando, porque continuam vazios. Não há saciedade da busca material. É preciso que a gente esteja alinhado com a nossa Jerusalém. É preciso que hajam buscas materiais, porque é na busca material que nós evoluímos intelectualmente. É na busca e na satisfação dessas questões que nós saneamos o globo e pudermos permitir que quase 8 bilhões de pessoas estejam vivendo na Terra. A gente não conseguiria isso sem que realmente houvesse uma evolução muito grande material. Então, a evolução intelectual é importante, mas a gente tem que começar a olhar esse outro aspecto da nossa moralização. E para isso, realmente não tem como a gente abrir mão de olhar para o vizinho com carinho, a pessoa de rua. E é curioso porque às vezes a gente traz para as nossas famílias um projeto reencarnatório as dificuldades do nosso passado, às vezes os nossos inimigos, e a gente os trata com tanto carinho e desvelo. E às vezes o mendigo que nos bate à porta pode ser um ser muito querido de outra época, um pai, um filho, muito próximo ao nosso coração, que a gente enjeita. Quando a gente olhar essas questões do ponto de vista espiritual, mais tarde a gente vai ficar bastante envergonhado com tudo isso. Então é interessante que nós mostramos os nossos corações nessas horas, para que a gente possa agir também com sentimento, não só com razão. E aí ele pergunta, né, se será necessária uma inteligência fora do comum para entender a doutrina espírita. Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que depende da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Ou seja, é quando você começa a realmente olhar por cima do muro a vinda do Pai. Quando a gente está realmente nos estágios iniciais, e a gente não pode se admirar da nossa materialidade, nós estamos encarnados no mundo do
provas e expiações, mas a gente não pode perder a vista da Jerusalém. A Jericó a gente está lidando o dia inteiro, o tempo inteiro, mas não podemos perder de vista o plano espiritual para o qual todos nós temos passagem garantida, só não sei a nada, mas todos nós estamos voltando para lá, mais dia menos dia. E é curioso que isso parece que nos assusta. Como se voltar para casa fosse ruim. Talvez a gente tenha que começar a olhar com mais carinho esse retorno, né? Para que nos preparemos. E o apego material, né? O apego do mundo, em alguns ainda é muito tenazes são os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve, e essa névoa é egoísmo, orgulho e vaidade, tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não ver facilmente com seus pendores nem com seus hábitos. Ou seja, a gente gosta de compartilhar as bobagens e fica nesse nível, às vezes, muito tempo, não percebendo que haja alguma coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que em nada lhes modifica as tendências instintivas. Ou seja, a gente vem, assiste uma palestra, toma um passe, a gente tira os espíritos que estão me prejudicando e volta com a vidinha. É aquela velha ideia de você ter uma laranja podre dentro de casa e você fica espantando os mosquitos, sem olhar para a nossa intimidade, os nossos comportamentos que atraem esses irmãos menos felizes, né? E que com eles a gente com certeza partilhou equívocos do passado e que vem em busca de nós. Também não podemos olhar eles como seres infelizes, demônios que nos torturam. A gente só pode auxiliá-los quando compreendê-los e acolhê-los com carinho, com misericórdia, com compaixão, porque aí a gente começa a auxiliar eles. A ideia de que nós somos atormentados por espíritos inferiores não é muito legal e nem útil, porque invariavelmente essas pessoas, a gente prejudicou elas no passado e elas batem as nossas portas na condição de cobradores. E na vez de pagar a conta, a gente quer se livrar deles. São duplamente prejudicados. Então nós temos que olhar essas situações pelas vias da amorosidade também, porque são almas que a gente deve e precisa acolhê-los, e não se livrar deles. Recuam ante a obrigação de se reformarem ou guardam suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas de suas pretensões. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo. Ele se tornará mais fácil seguindo outra existência. Não desistam de si, não importa o estágio em que estejamos, é o melhor que nós damos conta, é a melhor versão de nós próprios em todas essas épocas da humanidade. É o que nós já damos conta de ser. Há muito por fazer, mas há muito que caminhamos. Então, é esse olhar de aceitação para a nossa realidade. Enquanto a gente nega se achando um super espírita, uma pessoa extremamente boa, sem olhar embaixo do tapete as pequenas deformidades do nosso caráter que valem o nosso entendimento mais superior, mais sublimado, a gente não conseguirá essa reforma e essa transformação. É preciso dar muito carinho para as nossas necessidades. É até interessante porque quando Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo, foi a primeira fala sobre o auto-amor da humanidade. Eles amam o outro, mas se cuida. Viu o que você já consegue fazer por você, né? Porque todo o excesso provém realmente de uma insegurança e de uma dificuldade, às vezes não identificada. E olhar isso com carinho é extremamente importante nessa transformação. Aceitando a gente começa a ter condições de trabalhá-las, né? Espiritismo, sobretudo, bem sentido, né? Então, essa parte que realmente mais importa é o sentimento. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe desperta nos sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre revelam singularidades inacessíveis à inteligência caprichosa e egoísta, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem e
igualmente aos nossos olhos. Isso é uma fala de Narciso que está no livro Os Mensageiros, no capítulo 1, que está conversando com André Luiz. Tem uma fala também que é interessante, que é do ministro Clarencio, também é no livro Terra e o Céu, com André Luiz, porque André Luiz, nesse livro, está acompanhando o ministro Clarencio nos atendimentos na Terra, a uma família lá que está com muita dificuldade, porque a mulher desencarnou e o marido casou de novo, e essa mulher está tormentando a casa, né? Ela não consegue sair dali, porque está muito vinculada ainda a essas questões materiais. Isso é interessante, porque a pessoa desencarnou, ela tem que pegar o rumo dela, né? Ela está, na verdade, assombrando a casa, criando dificuldades, enfermidades para os familiares, né? E o ministro Clarencio é que está auxiliando aquela família. E o André Luiz vê que ele vai pedir ajuda de uma outra pessoa para poder auxiliar a nossa irmã Tia, que está atormentando aquela lar. E André Luiz não conhece, não entende por que o parente precisa de ajuda. Porque ele já viu ele atuando em diversas situações. Ele é um dos ministros de nosso lar. E lá ninguém é alçado no cargo por indicação política. Não. É por mérito, por ascensão moral, porque é uma alma mais elevada do conjunto que vai assumir a liderança. E André Luiz fica questionando, vai questionar ele. Ele diz assim, fala de André: por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à frente de Esteves e Armando, que são duas pessoas reencarnadas, tá? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias dos conflitos que viviam, pela guerra do Paraguai ainda? Por que não conseguiriam ele doutrinar também a desditosa irmã enferma? Ela não era um espírito tão ruim, só estava atormentada pelas dificuldades, né? E Clarencio responde para ele: efetivamente, guardam alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, não dispõe do sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Veja novamente uma escala: o amor é o que mais conta. Tem umas falas em nosso lar lá, que eu acho que é o Guto está conversando com o André Luiz, e eles estão falando exatamente dessa evolução, né, que se pauta em duas asas, a intelectual e a moral, e o Guto fala para ele: realmente a gente precisa desses dois recursos para ascender moralmente, mas a gente consegue muito mais fácil acolher em nosso lar pessoas amorosas do que inteligentes, sabe? Porque os inteligentes são chatos, são cobradores, são reclamões, mal-humorados, e as pessoas mais amorosas são afáveis e doces, né? Então fica a dica para quem tem interesse em uma coisa espiritual: vamos trabalhar esse aspecto da nossa humanidade, porque ele é uma chave de acesso para esse recurso, tá? Sem dúvida, dizer, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar em inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Humana compreensão, compreender a natureza humana, as dificuldades dos outros e aceitá-las, sem racismo, inclusão de todo tipo de tolerância, de compreensão, sempre a necessidade da relação com o próximo. Esse trabalho que em alguma medida já está trabalhando na sentimental, cada um com as suas lutas, com os seus enfrentamentos. Mas tolerância e compreensão são imprescindíveis, inclusão de todo tipo. Nós não podemos questionar a obra do Pai. O que Ele pôs aí está para que a gente viva, para que a gente aprenda. Tudo são instrumentos psicopedagógicos da Divina Misericórdia para nos levar a essa transformação moral. Essa superioridade moral que eles falam na obra ali, né, das pessoas que amam, aquilo que pode ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. Espírita verdadeiro e sincero.
O espírito que domina completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. A doutrina, os princípios da doutrina, lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, novamente sentimento, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então não é que você precisa gostar, essa fé inabalável é interessante, porque tem gente que acha que tem que gostar dos pedaços de caminho que passa, e às vezes as pessoas passam por dificuldades, por dores, por lutos. Ninguém precisa gostar do sofrimento, mas não pode se revoltar. Tem que saber que isso faz parte da vida, que ela não é realmente mar de rosas. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem bom ânimo. Tá? Então é natural que nós passemos uns pedaços e o pai está pesado aí, vê se consegue aliviar um pouquinho. Mas a gente não pode perder a fé, não pode tisnar a nossa fé. Isso. Eu continuo acreditando nele. Eu sei até que ele sabe melhor do que eu o que me convém. E que não vai abrir mão do melhor para mim. Tá? Mas eu não preciso gostar de hoje, esse dia está pesado. Tá? O bom espírita. Quem conhece o seu verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas más inclinações. Eu não disse que o espírita é perfeito. Mesmo que se dissesse, não haveria espírita. As pessoas que reencarnam no mundo de provas e expiações, todas têm dificuldades ainda por vencer. Muitas. Mas como as nossas dificuldades são diferentes, nós não sabemos nas lutas, nos enfrentamentos que cada um vive. Mas todos estão realmente trabalhando essas questões menores para um dia chegar nesse sol maior, que esse amor sublime. Até esses amores menores, que a gente chama de amor na Terra, estão a serviço de um amor maior. Tudo concorre para um objetivo único. Eu lembro de uma vez eu estava fazendo evangelho em casa, e eu sempre tinha o hábito de perguntar, assim, pôr um filho para comentar o evangelho, né? Daí tinha um dia que a minha filha mais nova não tinha prestado atenção no evangelho. Quando terminou o evangelho, eu perguntei sobre o que era o evangelho hoje, minha filha. E ela deu um pensadinho assim e disse assim: é sobre ser bom. Eu disse: parabéns, minha filha, você resumiu numa frase o evangelho inteiro de Jesus. Tudo é sobre ser bom, sabe? Não foge disso, né? Ela se saiu muito bem, mas eu aprendi com ela nesse dia de falta de atenção dela. Então, tudo o resto é para isso. Toda orientação, todas as leis menores é para nos levar a isso, esse objetivo maior. E aqui ele diz que a gente sempre consegue quando tem vontade firme. Então é fazer esforços para vencer, aceitando-se como tal, como somos, e começar realmente a essa transformação, aceitando nossa intimidade e começando a ver o quanto a gente consegue fazer. É um processo que vai levar tempo, mas se a gente não empreender algum esforço, a gente está estagnado. De repente aparecem os ladrões lá, quando a gente passa para Jericó, porque a gente está fugindo a uma evolução, uma lei que é natural, a lei do progresso, que é estar na nossa intimidade, a serviço do bem. Tá? Então, quando a gente se alinha a isto, naturalmente as coisas vão se tornando mais fáceis, porque a gente já não precisa de alguns recursos, de algumas dores, de algumas dificuldades, porque a gente está procurando esse caminho. Essa é uma fala que é muito conhecida de um índio americano ancião, que ele estava descrevendo os seus conflitos para a aldeia, e ele disse que era coincidente dele tivesse dois cães, um muito bravo, briguento, e um muito dócil. E eles estavam constantemente brigando, né? E eu pergunto para ele: quem que ganha a briga? Ele disse, refletiu um pouquinho, disse: aquele que vale menos. Então nós temos naturalmente na nossa intimidade o homem velho, caracterizando-se cachorro ruim, né? Essa coisa do materialismo, dos interesses mais imediatos, que está ali fazendo briga com o outro que quer ser sublime e bom. Porque implica em você abrir mão de muita coisa que você construiu na sua vida nesse processo. Muita coisa que te trouxe até aqui. Porque o egoísmo nos trouxe até aqui. Nas épocas de enchente, de greve, de fome, de dificuldades, a previdência foi um aprendizado último. Mas isso é a nossa humanidade. A sublimação vem do desprendimento desse processo. Então não é desmerecer o que vivemos até agora, mas começar a olhar o estágio mais acima.
é perceber que ele é realmente superior a tudo isso que buscamos. O que buscamos até então, por insegurança, por medo, nos serviu, mas há um momento que a gente vai ter que fazer uma ruptura com esses comportamentos, com esse entendimento, para realmente conseguir dar esses passos no rumo do legítimo bem. É isso que nos aguarda. E aí a gente tem que saber qual o campo de treinamento. Se é os velhos hábitos, ou se a gente começa a olhar o nosso farol, o nosso guia maior, que é o amor, e começa a realmente empreender esses esforços nessa direção. Eu estou olhando o horário, vou pular esse slide. É porque eu preciso terminar o horário, eu quero terminar com uma fala que é muito importante para esse momento de política que a gente vive, tá? Só vou ler esse aqui antes, porque essa fala é interessante. Há pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita, antes de edificarmos as grandes rodas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem que não passaremos de grandes e repetidos inconscientes. Isso é uma chamada, puxar de orelha, eu esqueci a fonte, não pus aqui. Mas um mentor espiritual, está no livro Os Mensageiros também. Então a gente tem que começar a caminhar, não tem jeito. E a última slide é só uma fala do adversário político do Barack Obama, John McCain, esse cara. Ele perdeu a eleição política para o Barack Obama, acho que foi em 2006. Essa fala ficou muito conhecida. Porque no dia seguinte da eleição foram perguntar para ele, foram entrevistar ele, e ele disse assim: até ontem Barack Obama era meu adversário político, de hoje em diante ele é o meu presidente. Isso é maturidade, sabe? Porque me preocupa com o resultado das nossas eleições. Parece que metade da população não está contente com o resultado, né? Porque estava torcendo pelo outro lado. E todo mundo, isso é democracia, a gente tem o direito de fazer, né? Agora, se imagine se a metade da população brasileira começar a torcer contra o país. É como se a gente estivesse num avião, eu não gosto do motorista, fica torcendo para ele derrubar o avião. Nós estamos juntos nesse barco, gente. Então, as nossas vibrações, a nossa energia tem que contribuir para o equilíbrio do nosso Brasil, para que as coisas se encaminhem com a graça de Deus, que tudo flua. Tá? Então, é uma responsabilidade para que a nossa participação agregue valor, comportamento, e isso revela também o comportamento cristão e maduro, que nós vivemos em uma democracia. Tá? Então, eu vou terminar com isso. Obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Tá? Volte sempre. Obrigado.